Às 4h42 desta sexta-feira 13, chegou o comunicado oficial do Santos no grupo do WhatsApp, informando que o atacante Alfredo Morelos sentiu um incômodo na panturrilha direita durante o treinamento da última quinta, dia 12, no CT Rei Pelé. O atleta passou por exames nesta sexta 13 e teve constatado uma lesão muscular na panturrilha direita. Panturrilha que é a popular batata da perna. Ele já iniciou o tratamento na fisioterapia no CT, na fisioterapia do Santos Futebol Clube. Muito bem. Dito isso, as informações de bastidores surgiram e tal, e o que se sabe é que o Morelos, se voltar esse ano, só volta bem lá no fim da temporada. Ou seja, é quase que provável que ele só retorne no Campeonato Paulista depois da pré-temporada. Que zica! Mas que a zica pare no Morelos. Que ele tem uma boa recuperação, e esse é um risco que se corre quando você contrata um jogador há muito tempo parado e coloca para jogar num campeonato como o brasileiro, que é uma correria desenfreada. Enfim, e num time que joga mais defensivamente do que ofensivamente, que é o caso do Santos ainda, então o atacante precisa voltar para ajudar. Então ele que tem uma boa recuperação, mas agora vem uma outra questão. Quem Marcelo Fernandes vai escolher para colocar do lado do Marcos Leonardo semana que vem contra o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro? Há possibilidades, ainda bem que há possibilidades. E é sobre isto e sobre estas possibilidades que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter, Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter, Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco, em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 987984884, 11 987984884. Se você estiver lá pelas redondezas da Vila Madalena, pode retirar em loco com o meu amigo Marcão, ou então solicitar a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você está chegando por aqui agora ao Canal 10, eu peço que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. E podendo também, compartilhe o link dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp, e ajude o Canal 10 a continuar crescendo, e cresce a cada dia. Muitíssimo obrigado a todos pelo carinho e pela audiência. Vamos lá. Hipóteses, possibilidades, quem vai entrar no lugar do Morelos? Porque ele ia ser titular. Porque o Soteldo tem jogo pela Venezuela na terça-feira, né? Então, lá na Venezuela, até ele pegar o voo, retornar, chegar em São Paulo, chegar no Brasil e tal, ele vai chegar muito na véspera da partida. Eu acho até que, como ele não foi titular contra o Brasil, jogou pouco tempo, e se ele não for titular de novo na próxima partida, pode ser até que o Marcelo Fernandes deixe o Soteldo no banco para uma eventualidade. No segundo tempo ele entra, né? Se não precisar, se o jogo estiver encaminhado, talvez nem haja necessidade do Soteldo entrar, mas ele poderia ficar no banco para o segundo tempo. É uma precaução, né? Claro que se fosse uma final de campeonato, 2 dias depois ele ia jogar de toda forma. Mas é uma precaução para que não haja uma lesão e a gente não perca mais um jogador como está perdendo agora o Morelos. Restam algumas possibilidades. Qual a que parece mais natural para o torcedor? Seria a entrada do Julio Furch. O problema é que dificilmente os treinadores colocam 2 centroavantes de área juntos, né? Eu acho até que essa possibilidade é possível, é provável, mas aí você tem que pegar um dos dois e sacrificar a característica do cara, porque tanto o Marcos Leonardo quanto o do Furch, a característica deles é de ficar na área. Sai, claro, faz um pivô, faz uma parede e tal, uma tabela, dá uma escorada na bola alta, mas o time precisa jogar em função deles. Os dois juntos, o risco que você corre é eventualmente anular,
né? Ou colocar um no sacrifício para correr, para ir na ponta e tal, e você perder, inclusive, essa é uma outra questão, perder uma opção de um atacante de velocidade que sim tem a característica de ir no fundo e na ponta para abastecer, como foi o caso do Maxi, né? Contra o Palmeiras, ele foi no fundo, deu um cruzamento para trás. Ah, mas o Furt não pode fazer isso? Pode, mas o Maxi é mais veloz, assim como o Mendonça, assim como o Wesley Patati, que agora não tem mais compromisso na vida com o Sub-20, porque o Sub-20 foi eliminado. Então, vejam, o Marcelo Fernandes tem 4 opções, né? A contar Furt, porque está muito bem, cada vez que entra na equipe faz gol, joga bem, seria uma mudança de jeito do time jogar. Não imagino que o Bragantino venha aqui só para se defender, se é aquele time que estaciona o ônibus e aí você precisa ficar jogando a bola na área de qualquer forma. Poderia até ser, né? Mas não me parece que seja o caso. Você tem o Mendonça voltando de lesão e as pessoas têm criticado muito o Mendonça e eu critico também. Ah, mas faz os 3 jogos que ele não teve, o Santos ganhou. Eu também critico o Mendonça. Mas eu cansei de dizer aqui no canal que o Soteldo renderia jogando como segundo atacante. E disse a mesma coisa em relação ao Mendonça, então não posso ser incoerente. Preciso falar a verdade e dizer aquilo que eu já tinha dito lá atrás. Então, quem sabe num sistema em que ele circule no entorno do Marcos Leonardo, que ele não tenha que ser o secretário de lateral, quem sabe ele possa render. Mas é um outro jogador que está voltando de lesão. Quem tem mais ritmo hoje? O Patati, que estava jogando direto no Sub-20, né? E é moleque, tem força, tem velocidade, mas é inexperiente, né? Não ainda pegou uma partida como titular num jogo decisivo como é contra o Bragantino. Sobra o Maxi. O Maxi que chegou aí meio que escondido, né? O Maxi Silveira não é o jogador que muita gente queria e tal, mas o cara entrou bem contra o Palmeiras, né? Criou um lance lá com o Furt, que ele dá uma trombada, sobra para o Furt bate no gol, o goleiro pegou o Everton, e teve a participação dele no gol do Marcos Leonardo. É pouco para dizer se ele vai ser o cara para jogar no Santos como titular uma partida contra o Bragantino, não sei. Mas o Marcelo Fernandes está avaliando e analisando estas condições. Em tese, se tivesse com ritmo, o titular seria o Mendonça. Acredito, até pelo jeito do Marcelo Fernandes trabalhar, pela questão de grupo e tal, de uma certa meritocracia que é colocada dentro do elenco. Acho que o natural era o Mendonça entrar na equipe. Mas se ele perceber que o ritmo do cara também não é o ideal, e se ele perceber que a característica do jogo talvez peça um jogador diferente, ele tem outras opções. Assim, para não ficar em cima do muro, eu vou dizer para vocês que eu começaria com o Maxi Silveira, tá? Porque tem que aproveitar o momento psicológico. O Maxi não tem desgaste de temporada porque ele jogou pouco. Ah, mas e se acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Morelos? Paciência, né? Ele tem neste momento uma certa simpatia do torcedor e isso ajuda, né? O Mendonça, se voltar aos poucos, pode ser que ajude e tal. O Patati é inexperiente e o Furt muda a característica do time. Então, numa ordem, digamos assim, eu iria com o Maxi, depois o Furt, depois o Mendonça e o Wesley Patati como última opção. Mas eu não escalo o time. Eu não sou treinador e quem é o Marcelo Fernandes, ele é que sabe das coisas. Então ele vai ter mais alguns dias para tomar essa decisão que precisa ser muito bem tomada. E lembrando, como eu disse aqui no começo do vídeo, que ele vai ter o Soteldo no banco. Então ele vai ter uma opção que ele vai escalar, e ele vai ter estas outras que eu citei, mais o Soteldo no banco, muito provavelmente, para uma necessidade. Caso haja necessidade de mudar a cara da partida, ele ainda tem o Soteldo no banco de reservas. Então assim, eu fico triste pelo Morelos, lamento, porque é um jogador que me parece que ia crescer com o tempo, né? Mas foi um risco que o Santos correu, pegar um jogador que estava há muito tempo parado, e que veio para o nosso ritmo de campeonato e que não conseguiu, infelizmente, fazer mais do que 2 partidas, né? Teve uma ou outra boa jogada lá em que ele foi perigoso contra o Palmeiras, teria a chance de ser titular na Vila, num jogo um pouco diferente e tal. Lamentavelmente perdemos um jogador. Aliás,
para janeiro do ano que vem, na pré-temporada, teremos o Morelos e o Pituca, né? Então é impressionante, as coisas do Santos são tão estranhas, que o time já tem 2 reforços para o ano que vem. Um que mal jogou esse ano e um que já está pré-contratado, né? Que é o Pituca. Poderia estar aí, inclusive. Enfim, tomara que ele, até o Morelos ele possa superar os prognósticos e até voltar um pouquinho antes, né? Porque toda ajuda é bem-vinda neste momento do Campeonato Brasileiro, tá bom? Antes de encerrar, meus caros, dizer aqui o seguinte, que tem uma notícia relacionada a finanças, a dinheiro, né? É sobre o Kaique, né? Aquele zagueiro que tem enorme potencial, passagem por base de seleção brasileira e tal, né? E que o Santos vendeu para o Almeria por 7 milhões de euros. Só que como o Santos tinha um débito lá com o fisco da Espanha, o fisco confiscou o dinheiro do Kaique, né? Só que aí a FIFA entrou na parada, né? O fisco espanhol penhorou os recebíveis cobrando. Estou vendo no Diário do Peixe. Aliás, obrigado ao Diário do Peixe por ter feito uma matéria com a entrevista que fiz aqui com o João Basso, dando créditos a este jornalista que vos fala e ao Canal 10 também. Muito obrigado a toda a equipe do Diário do Peixe. Então está dizendo aqui, ó, 3,3 milhões de euros, o que afetou o pagamento da transferência. Com isso, o Peixe receberá menos do que a metade prevista pelo zagueiro. Então, vai cair exatamente esse valor aí, né? 3,3 milhões, dá aí uns 17 milhões de reais. Dá para pagar alguma coisinha aqui, um negocinho ali e tal, né? Enfim, é o que temos para hoje, né? Temos para hoje a venda do Kaique, que só vai render esse dinheiro aí para o Santos, tá certo? Mas vai render um dinheiro aí para botar uma continha ou outra em dia, porque para contratar agora também não adianta nada, não dá para contratar mais ninguém. Mas problemas, né, históricos que o Santos foi acumulando e as contas são cobradas. Cedo ou tarde a conta é cobrada, né? E aí o próximo administrador do Santos vai ter que ter pelo menos a tranquilidade, a sabedoria de lidar com outras pendências que ficaram pendentes, que ficou pendente é ótimo, né? Com pendências que sobraram talvez da gestão do Rueda e equiparar estas condições aí e sem esquecer, obviamente, o time de futebol, né? Que andou muito esquecido nesta gestão, parece que só lembraram que tinha um time agora aos 45 do segundo tempo, aí não dá. Tá certo, meus caros? Então é isso. Então falamos sobre possibilidades, quem virá a substituir Morelos e Soteldo, né? Na verdade acaba substituindo os dois, né? Morelos e Soteldo. Mas o Soteldo daqui a pouco volta, né? Até porque a tabela do Campeonato Brasileiro prevê, fiquem aí, não vão embora, depois deste jogo do Red Bull Bragantino no dia 19 na Vila, a partida contra o Internacional no dia 22, no domingo. Então joga quinta, pega o avião, vai para Porto Alegre, descansa, obviamente, vai para Porto Alegre, enfrenta o Inter lá no domingo às 4 da tarde. Aí o Soteldo vai estar liberado, assim como o Tomás Rincon, deixou o jogo da seleção venezuelana contra o Brasil lá. O pessoal ficou meio preocupado e tal, botou a mão na perna, mas ele falou, não, tá tudo bem, tudo tranquilo, estarei de volta em breve, né? Para reforçar o Santos na sequência do Brasileiro. Tá bom, meus caros? Falei aqui também em nome de Cicobi Animais Metropolitana, sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Telefone é o 13-3229-8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. E também a Isatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o isatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Isatec também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.